Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro aqui no meu canal. E esse é mais um encontro preparatório para a nossa imersão presencial de drenagem que está chegando. Vai acontecer no dia 30 de novembro de 2024 e você é o nosso convidado especial. Essa vai ser uma imersão que vai tomar todo o nosso dia e nós vamos sair de lá realmente imersos no tema de drenagem, criando muitas conexões novas com outros profissionais, outros engenheiros de outras procedências, outras histórias, outros conhecimentos, gerar esse networking, aprender com grandes nomes da drenagem, nos capacitar, nos atualizar. Então, esse encontro aqui de hoje, nós vamos fazer um bate-papo com o engenheiro Christopher, que é doutor e hoje é atualmente responsável pela parte de drenagem da concessionária Eixo de São Paulo. Então, daqui a pouquinho a gente vai chamar o Christopher para a gente fazer esse bate-papo aqui e introduzir esse assunto de drenagem de rodovia com vocês, beleza? Pessoal, só um adendo aqui inicial também. Fiquem com a gente até o final, porque no final dessa aula a gente vai disponibilizar para vocês um cupom de desconto para você que ainda não garantiu a sua vaga nesse evento, consiga garantir a sua vaga com desconto, beleza? Então, daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar para vocês um cupom aqui especial de desconto para você fazer a sua inscrição para esse evento presencial de drenagem com desconto especial para vocês. Beleza, pessoal? Então, para quem não está sabendo ainda desse evento, dá uma olhada aqui na página que está na descrição desse vídeo. Aqui nós temos aqui mais informações desse evento que se chama Sobre as Águas Experience, a nossa segunda imersão de drenagem que vai acontecer no dia 30 de novembro. É uma imersão completa com mais de 6 palestrantes, quase 10 horas de conteúdo e com brindes aí exclusivos, beleza? Então nós temos aqui o PhD Carlos Ufo, da Unicamp, tá? Então uma grande mente aí, brilhante aí na área de hidrologia, que vai compartilhar conosco a sua visão sobre os impactos dessas mudanças de clima, se é algo cíclico, se não é, como avaliar isso hidrologicamente, tá? Nós teremos também o Wesley Rocha, né, que é especialista em ferramentas como Civil 3D, QGIS, RecRas, entre tantas outras aí também. Teremos também a mestra Beatriz, né, a famosa Bia aí da GEASA, para quem conhece, né, a Bia que é pioneira na parte de drenagem sustentável no país, trabalhando com viabilização técnica de técnicas LEEDs, né, Low Impact Development. Teremos também o engenheiro Renan Garcia. Ele é engenheiro sanitarista, tem MBA em gestão de projetos, é da região sul do país, atua hoje na Araxá Engenharia e é especialista na parte de drenagem de usinas fotovoltaicas e vai compartilhar o seu conhecimento conosco também dessa área que está crescendo no país. Teremos a palestra do Fausto Batista também, diretor da KF2 Engenharia, atual presidente da Aleasp de São Paulo, e teremos a palestra também do Christopher Fonseca, que é justamente o nosso convidado especial aqui desse bate-papo, que é gestor de projetos na área de drenagem da Eixo São Paulo. Eu também serei um palestrante e teremos também a palestra da Maíra Moura, né, doutora aí na área também de recursos hídricos, e vai abordar conosco todo o procedimento ali, toda a ferramenta IGAN IDF que é utilizada para atualização de equações de chuva, como utilizar, como que ela foi desenvolvida, o que está por trás do GAN, como usar corretamente, quais são os limites e muito mais. Beleza? Então, pessoal, olha só as palestras, né? Mudanças climáticas, você tem ouvido falar aí direto de mudanças climáticas. Ah, tá chovendo mais, tá chovendo menos, tá mais crítico, tá menos crítico. Como que nós vamos balizar isso nos nossos projetos, né? Como que nós vamos avaliar esse cenário e extrair informações, né, para os nossos projetos? A gente tem que mudar a forma de projetar? Não tem? Então, tudo isso vai ser abordado nessa primeira palestra pelo Carlos Ufo. Nós teremos a palestra de equações de chuva também, tendo em vista que as equações de chuva não são eternas, até parafraseando também o Ufo aqui, nós teremos uma palestra de uma ferramenta chamada GAN-IDF, que é uma ferramenta gratuita e online, onde você consegue montar novas equações de chuva. Mas como que ela funciona? Quais são os limites? Quais são os métodos? Como utilizar corretamente, tá certo? Hoje em dia, pessoal, nós temos ferramentas aí capazes de fazer uma definição, uma caracterização da bacia muito mais assertiva. E nós mostraremos nessa palestra também o passo a passo para você descrever, de caracterizar a sua bacia e definir o CN de forma mais assertiva, utilizando tudo que tem de mais novo aí
para essa metodologia. Teremos uma palestra também de drenagem sustentável, casos reais, como aplicar isso na vida prática. Como que a gente vai tirar isso da teoria e aplicar no loteamento? Vamos aplicar num condomínio, no município? Como que a gente vai viabilizar isso economicamente, tecnicamente? Então, teremos uma palestra de drenagem sustentável. Critérios de projeto para drenagem de UFV. O UFV é uma área que tem crescido demais no país, pessoal, tá? Demais. E um dos grandes desafios de UFV é a drenagem, ou a falta da drenagem, ou a insuficiência da drenagem. Por quê? Olha só, nós temos grandes áreas, né, com uma porrada de placas. Quando chove naquela região, se a drenagem não funcionar, começam problemas de ravinas, podem virar umas vossorocas, expor toda a fundação da placa. Então, é uma problemática gigante e é uma área que ainda não tem um caminho pavimentado. Então, por isso que é mais importante ainda a sua presença para beber dessa fonte, trocar informações, trocar experiências. Teremos também a palestra do Christopher, que nós vamos fazer o bate-papo daqui a pouco, sobre drenagem de rodovias, trazendo aí todas os desafios das rodovias, né, e tudo que nós teremos de enfrentar aí nesse mercado também, tá certo? Então, pessoal, você garantindo aí o seu ingresso, você já tem coffee break da manhã garantido, almoço garantido, coffee break da tarde garantido, kit também garantido, para participar conosco desse evento de imersão de drenagem. Nós estamos aqui, nesse momento aqui que eu estou gravando para você, né, com um cupom de desconto que nós vamos revelar aí para vocês no final desse vídeo. Beleza? Então fica com a gente aí para você garantir um desconto especial e estar conosco nesse evento, tendo em vista que esse evento, por ser físico, né, é um espaço físico, as vagas vão acabando, não tem como deixar a gente de pé no evento, então garanta a sua vaga o quanto antes e hoje é a melhor oportunidade com esse cupom de desconto. Beleza? Então eu queria chamar o Christopher aqui para o nosso bate-papo para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Bom, pessoal, estamos aqui com o Christopher Fonseca, né, atualmente aí um dos responsáveis aí pela parte de drenagem da concessionária Eixo, né? Nós estávamos falando aqui offline aqui inicialmente, né? Alinhando aqui alguns ponteiros. E antes da gente começar aqui esse bate-papo, Christopher, queria mais uma vez agradecer aí o seu tempo aqui, né? Também a sua presença aí futura no nosso evento de drenagem que está chegando dia 30 de novembro. E queria já, além de agradecer, né, dar as boas-vindas aqui para esse bate-papo, para que a gente possa fazer aí justamente uma introdução desse assunto, né? Já começar a falar um pouco desse assunto de drenagem de rodovias, que obviamente no dia do evento a gente vai conseguir aprofundar com mais tempo, né? Então queria primeiramente agradecer seu tempo aí, a forma de compartilhar o seu conhecimento também. E queria que você se apresentasse aí, pessoal, te conhecer melhor, quem não te conhece ainda, pode ser? Claro. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Christopher, eu trabalho aqui na Eixo já há algum tempo. Eu sou especialista em geotecnia, faço gestão de projetos de drenagem. Eu sou geotécnico, trabalho há algum tempo com drenagem também, inclusive em razão da associação das duas áreas, né? Geotecnia e drenagem andam juntas e a gente tem enfrentado aí alguns desafios bastante importantes assim para a recuperação de alguns pontos aí da malha viária aqui que a gente está sobre a nossa jurisdição, né? E esses desafios incorporam aí tanto questões vinculadas à drenagem, é um pouco multidisciplinar, né? Não só drenagem, mas geotecnia, meio ambiente. Então a gente precisa conciliar essas disciplinas para conseguir encontrar a melhor solução e mais adequada para cada cenário. Show de bola. Christopher, você é engenheiro civil, certo? Sim, sou engenheiro civil. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho mestrado em geotecnia pela USP e doutorado também na mesma instituição. Show de bola. E como é que foi assumir agora aí, parcialmente, né, a parte da drenagem na Eixo, né? Como que foi esse desafio? Como que você enxergou esse desafio? Tem enxergado hoje? A gente sabe que a parte da drenagem e geotecnia, como você mencionou, acabam andando juntas, né? O engenheiro que trabalha só com drenagem tem uma visão um pouco mais específica para a drenagem. O engenheiro que trabalha com geotecnia tem uma visão mais específica, mas quando a gente pega a obra mesmo assim, né, um canal, uma proteção de margem, acaba tendo que aplicar as duas técnicas ali de forma simultânea, né?
Conta para a gente como que foi um pouco dessa experiência, como que você tem enxergado esse desafio, como que você tem utilizado essas técnicas, tanto de geotecnia e drenagem, juntado as duas coisas para dar vazão para os projetos, né? Se pudesse compartilhar um pouco com o pessoal. Então, assim que eu entrei na empresa aqui, veio muita demanda, né? Na verdade, uma demanda represada que precisava dar um escoamento aí, dar uma vazão nas soluções. E naturalmente, assim, a gente acaba trabalhando com drenagem mesmo não havendo uma outra alternativa. Então, a drenagem ela está associada à geotecnia, ela é intrínseca à geotecnia. Então, acaba a gente precisando entender melhor o aspecto, os dispositivos, os métodos de cálculo, de dimensionamento, para sempre buscar uma solução mais adequada, coerente com o cenário e dentro claro, linkando aí uma solução com a viabilidade econômica e de execução. No caso de drenagem, ela acaba sendo bastante importante. Ela tem, na verdade, eu atualmente trabalho tanto com drenagem quanto com geotecnia. As duas andam aqui juntas e ocupam o meu dia a dia na mesma ordem de grandeza. Principalmente porque uma está associada à outra. Então, normalmente, os desafios que a gente encontra aqui na concessionária são processos erosivos bastante avançados, em virtude da gente de ter aí herdado uma rodovia já com alguns problemas há alguns anos, alguns problemas que carecem de manutenção, de um acompanhamento, de um tratamento. Então, são problemas de erosão aí que já vem ocorrendo há algum tempo, há alguns anos, e esses problemas estão muito associados à drenagem. Um dos grandes desafios que a gente encontra hoje aqui na concessionária é a recuperação desses processos erosivos que geram até, inclusive, problemas de estabilidade em taludes. A gente tem aí, ao longo do nosso trecho, taludes que podem chegar a 25, 30 metros de altura, né? E que tem problemas de erosão e que, não tratados, podem comprometer aí a própria a funcionalidade do trecho, né, da rodovia. Então, a gente, nessas soluções de engenharia que a gente vem estudando aqui e propondo, estão muito associadas a soluções de recuperação geotécnica e readequações de drenagem. Então, a gente trabalha aí com obras de contenção para encostas, para taludes, vinculadas a dispositivos de drenagem que redirecionem essas águas, esses afluentes, para pontos fora das regiões de maior risco. Não havendo essa possibilidade, né, de fazer esse redirecionamento, a gente acaba fazendo esse escoamento, esse lançamento nos pontos mais críticos, só que tomando aí, lançando mão de dispositivos de proteção, de dissipação desse escoamento aí que chega nesses pontos mais críticos, mais frágeis, mais suscetíveis, com uma certa velocidade, um certo potencial de erosão, né, de potencial erosivo. Então, no dia a dia aqui da concessionária, a gente acaba trabalhando com obras de geotecnia muito vinculadas à drenagem e vice-versa. Obras de drenagem que precisam ter um olhar geotécnico para evitar um problema futuro. Então, a gente observa, tem algumas situações que a gente recebe aqui alguns projetos para fazer uma avaliação, uma análise, em que, dependendo do profissional, acaba fazendo dimensionamento do dispositivo de drenagem sem um olhar multidisciplinar. Então, às vezes, a gente verifica aqui um lançamento de drenagem num ponto onde não está muito bem adequado, como, por exemplo, na próxima crista de um talude, não é um ponto baixo, uma região em que o solo aparentemente é muito suscetível à erosão e que futuramente pode ser um ponto aí em que a gente tenha um problema, um processo erosivo sendo deflagrado, ou até uma desestabilização de encosta,
em razão de lançamentos de água de maneira inadequada. Então, essa visão multidisciplinar da drenagem, com outros ramos aí da área de engenharia, é fundamental. E a gente tem praticado isso bastante aqui, não só eu, mas meus colegas aqui de equipe, que sempre trabalham com essa visão mais ampla, não só da disciplina com que trabalham, mas os outros campos que estão associados e que podem ser atingidos caso a solução de drenagem não seja feita da maneira mais adequada. Sim. Não, perfeito. Dentro dessas aplicações, dessa visão conjunta, né, drenagem e geotecnia, o que você poderia destacar, assim, Christopher, que talvez seja um calcanhar de Aquiles aí, né, um dos maiores desafios, né, um ponto de destaque, que talvez você veja de uma forma mais costumeira acontecer, um desafio mais cotidiano, que cruza, né, com a questão da drenagem e geotecnia, que acaba ocorrendo aí nas rodovias e que sempre acaba sendo algo desafiador aí para vocês, né? Bom, um dos problemas mais comuns, assim, que a gente encontra com uma certa frequência, infelizmente, são lançamentos de drenagens superficiais sem o devido lançamento em ponto baixo, por exemplo, num ponto mais afastado do pé do talude, ou um prolongamento dessas valetas, de canais em regiões de talveg ou em cursos da água. Normalmente, esses lançamentos a gente tem feito na própria, um pouco dentro da faixa de domínio, e não na região ponto baixo, afastado do pé do talude, mas sim ao longo do talude. E isso é um problema que causa um agravamento muito sério e que, por conta de um prolongamento de uma valeta ou a implantação de uma escada hidráulica, por exemplo, um projeto, uma execução aí que, por exemplo, a gente teria aí uma obra de 50 mil reais, a gente acaba tendo que executar um projeto de recuperação e uma obra aí variando aí de 500 a 600 mil reais. Então, são problemas simples, previsíveis e que a gente se depara, infelizmente, com uma certa frequência, e se tratam normalmente desses lançamentos de drenagem superficial. Outro problema muito corrente é a ausência de dissipadores ou sistemas de dissipação em bueiros de travessia, em galerias de travessia, onde a gente tem um volume de água, uma vazão que supera a capacidade do terreno de conseguir conter essa velocidade, escoamento, e acaba gerando erosão, porque a gente não tem um tratamento desses lançamentos. Então, normalmente, a gente tem uma ala, numa galeria de travessia, sem um tratamento desse lançamento desses afluentes, dessa água que atravessa por debaixo da rodovia, sobre a rodovia. Então, a gente acaba tendo processos erosivos que avançam ao longo do tempo e que acabam se tornando processos erosivos bastante avançados, chegando aí a ponto de ser uma vossoroca, e que acabam comprometendo, inclusive, as imediações, né? Essas erosões, elas podem remontar, podem atingir, inclusive, o tronco, a rodovia, atingem áreas lindeiras, propriedades particulares, podem aí comprometer, inclusive, áreas de preservação permanente. Então, são problemas que a gente encontra normalmente, e essas galerias, esses bueiros de travessia, às vezes eles também estão subdimensionados. Eles não têm capacidade hidráulica para dar escoamento da água que passa através dele, né? Isso também tem uma certa vertente que esses bueiros foram implantados há muitos anos, eram outras normativas, eram outros condicionantes que eram levados em consideração nos projetos, como, por exemplo, a gente encontra bueiros de travessia de 80 centímetros em alguns pontos. Hoje, pela norma do DR, o mínimo é de 1 metro, um bueiro de 1 metro, o mínimo necessário, né? Então, isso aí é só para ilustrar um pouco que as considerações levadas antigamente são diferentes das de hoje. A gente tem aí esses eventos climáticos extremos, inclusive, que acaba diminuindo esses períodos de recorrência de chuvas, de volumes de
de volumes de chuva bastante significativos, que põem aí em xeque o pleno funcionamento dos nossos sistemas de drenagem, principalmente os de travessia, né, que são essas galerias que passam sobre a rodovia. Então, essas drenagens que são subdimensionadas, antigas, que ainda não passaram por um reforço ou uma readequação, eles acabam apresentando algum problema, seja a montante, com processos erosivos nos taludes devido ao acúmulo de água, né, que acaba se estabelecendo nessas regiões, a montante desses bueiros de travessia, porque ele não tem capacidade para dar vazão necessária para que essa água escoa de maneira que ela não fique armazenada, que a lâmina da água não chegue numa altura que põe em risco, né, o próprio talude e a sua funcionalidade. E a gente tem no lançamento também, porque por conta desse acúmulo de água, a incapacidade hidráulica desses bueiros de travessia, a gente tem um lançamento com uma água escoando com uma velocidade acima do limite permitido, podendo acarretar aí processos erosivos, essa água tendo maior potencial para gerar processo erosivo. E esses bueiros, muitas vezes, a gente encontra aí esses sistemas de drenagem com patologias, né? Em virtude de estar aí há algum tempo em funcionamento sem uma manutenção adequada, a gente acaba encontrando bueiros assoreados, bueiros que que estão aí com a armadura exposta, e inclusive até descalçados, desencaixados, quebrados, onde a gente tem fuga de material de aterro para dentro deles, causando assoreamento, rebaixamento da plataforma, causando aí um recalque na pista. Então, assim, são todos problemas associados que a gente encontra com uma certa frequência e colocam em um risco grave a rodovia e que necessitam de uma intervenção imediata, ou um monitoramento, um acompanhamento até a execução da obra de melhoria, né? Uhum, sim. São vários pontos aí que você mencionou, né? Eu acho que esses pontos de lançamento é um ponto de bastante atenção realmente, porque se a gente tem uma escada dissipadora, por exemplo, que está conduzindo aquele escoamento, né? Ela de concreto ou de algum tipo de material, né? Ela vai suportar aquela velocidade, porque é um material bastante coeso, resistente. Mas quando ela sai no contato com o solo, muitas vezes o solo não vai suportar, né? E escada dissipadora, mesmo que tenha o nome, né, de escada dissipadora, na base da escada ainda chega muita velocidade, né? E se despejar essa velocidade elevada direto no solo pode realmente lavar aquela camada de solo e descalçar a própria estrutura, né? Que até acontece, como você mencionou também, nos bueiros, que tem uma certa concentração, né? Então, vem o curso d'água natural, chega no bueiro, afunila, né? Então, aumenta a velocidade pontual, pode carrear partícula de solo, né? Que pode descalçar a estrutura, além das patologias de vida útil mesmo do material, né? Que vão também apresentando esse plus, né? E outro ponto também é a questão da discrepância de tamanho, de geometria, né? Que era utilizado antigamente, que é utilizado hoje, e vem além da questão das mudanças climáticas, também toda a mudança de caracterização da bacia, né? Então, muitas vezes a bacia, há décadas, era uma bacia muito mais verde, mais natural, né? E hoje em dia parte da bacia já está mais urbanizada, está mais edificada, tem um loteamento aqui e ali, então o escoamento vai aumentando e aquela solução acaba ficando defasada conforme vai passando o tempo, né? Mas realmente são pontos aí que são bem importantes de estar focando, né? Porque justamente são pontos que podem gerar um problema grande para a solução, né? Eu já vi várias escadas que solapou na base e a escada rodou, né? Que perdeu a base, né? Solapou a fundação dela, né? Então acaba mexendo bastante com isso. Agora, o Christopher, outro ponto aqui, né? A gente está comentando bastante dessa linha de geotecnia e drenagem, como elas andam juntas, né? Que é uma linha bastante interessante, né, do ponto de vista prático, profissional, porque na obra, né, mesmo que a gente acabe se especializando numa área ou outra área, mas na obra é uma conjuntura de fatores ali, né?
Então, na sua visão, assim, como que você enxerga hoje? Por que você acha interessante, né, essa atuação hoje, até para que outros profissionais também, muitas vezes recém-formado aí, que sai da faculdade com um monte de disciplina dispersa, né, vê geotecnia, vê drenagem, vê concreto, vê pavimento, vê tanta coisa que não sabe muito bem para onde vai caminhar, né, com a carreira dele. Por que você acha que a área de geotecnia e drenagem, né, no caso aí de concessão, talvez seria uma área interessante, né, para esse engenheiro aí considerar, né, em tomar uma decisão, em se especializar nessa área, ingressar nessa área? O que você consegue elencar de fatores que talvez seja relevante para uma tomada de decisão de carreira, assim? Então, na verdade, na engenharia, a gente nunca trabalha na área que, de fato, a gente se especializou. Eu sou geotécnico, né, tenho mestrado, doutorado na área e acabo trabalhando metade do meu tempo com drenagem e não só isso, a gente trabalha também com estruturas como pontes, passarelas, fundações, contenções, associado a tudo isso. Então, a gente nunca, ou dificilmente, né, vai acabar trabalhando especificamente numa área, principalmente na engenharia. A visão multidisciplinar, ela não é um opcional, ela é uma necessidade e o ideal seria que se todos tivessem esse olhar mais amplo e multidisciplinar das soluções, principalmente para evitar patologias, problemas futuros, né? Como eu citei anteriormente, né, na questão de drenagem, eu vou até citar dois exemplos. Drenagem, por exemplo. Se a gente dimensiona uma drenagem pensando só em drenagem em si, a gente provavelmente vai pecar na questão geotécnica, porque a gente pode dimensionar um lançamento de fazer um sistema de drenagem com controle de velocidade, controle de vazão, mas se a gente não pensar que tipo de terreno que a gente está lançando essa água, para cada tipo de terreno, ele admite uma velocidade de escoamento limite. Se o terreno está em solo exposto, ele admite uma velocidade de escoamento baixa. Se o terreno tem uma proteção superficial com vegetação, com grama, a velocidade de escoamento permissível que ele permite, já que ele admite, já é um pouco maior, já tem uma proteção. Se é pavimentado é outro. Então, assim, esse olhar do cenário onde essa água vai chegar é fundamental, porque assim a gente evita que o processo erosivo se desenvolva. A mesma coisa, que é um problema que a gente encontra aqui com uma certa frequência em projetos, é o lançamento das drenagens superficiais nas transições de corte aterro, principalmente, e em taludes dentro da faixa de domínio da rodovia. Os lançamentos, a gente tem, então, uma sarjeta ao longo do tronco da rodovia, da pista, e essa sarjeta ela precisa lançar essa água para fora da rodovia. Normalmente é nessas regiões, aí, nessas seções de transição de corte para aterro. E aí esse lançamento é simplesmente lançado assim, ela não tem um prolongamento até ponto baixo, ela é lançada ali do alto, e a água então desce talude abaixo e causa processo erosivo. Então não tem essa visão multidisciplinar do risco, do potencial de risco envolvido devido a um problema desse dimensionamento. Esse ponto que você mencionou, acho que é bem importante, do prolongamento, do lançamento, né? O que você enxerga hoje que é talvez um obstáculo para que isso não aconteça muitas vezes, né? Alguma limitação, né, da possibilidade de lançamento, né, dessa valeta? É uma questão mais econômica ou é um descuido técnico mesmo? Para que lado que você enxerga que talvez seja uma justificativa mais plausível, né, para que isso aconteça? Então, não é um fator, não é um agente causador único, sim, a gente pode ter problema de um descuido, uma falta de cuidado, um olhar mais clínico, digamos assim, do projetista em cima do projeto, em cima da base topográfica desse projeto. A gente pode ter também uma base topográfica carente de detalhes, em que o projetista fica um pouquinho perdido em relação às características do terreno local,
se a gente tem de fato uma declividade acentuada, se o terreno tem uma declividade mais branda, mais aplanada, a ponto de permitir fazer esse lançamento ali no próximo ao tronco mesmo. Então, assim, a gente tem, não seria um problema único, mas assim, alguns possíveis problemas que podem acabar direcionando a esse erro aí. Então, normalmente que a gente acaba percebendo aqui, ou é uma base topográfica carente de detalhe, a gente tem as curvas de nível muito grosseiras, a gente não tem uma escala de levantamento mais detalhada, o que acaba limitando o projetista em saber de fato como que é a característica desse terreno para fazer esse lançamento. Mas a gente também tem alguns pontos em que, mesmo com base topográfica carente de detalhamento, se percebe que aquilo lá é um ponto baixo, é um curso da água, e que regiões de seções de transição de corte ateu que necessitam desse lançamento de drenagem superficial em pontos baixos. Então, bastaria fazer o prolongamento dessa valeta, por exemplo, ou abrir mão aí do lançamento de uma escada hidráulica, até o ponto baixo, mesmo com a base da topográfica carente de detalhamento. Seria algo que eu entendo que seria intuitivo, é questão de bom senso, a gente fazer esse prolongamento. A gente também tem algumas questões relacionadas à utilização de bueiros de travessia, desnecessariamente. Às vezes a gente faz no caso de bueiro de travessia, ou utilização de bueiros para recepção de drenagem de escoamento superficial para lançamento em ponto baixo, por uma falta de planejamento, um olhar mais crítico, acaba se utilizando faz a captação desses lançamentos de drenagem superficial numa caixa de captação, e essa caixa é ligada a um bueiro de grade ou um bueiro de travessia que vai lançar essa água num ponto baixo do outro lado da pista ou num ponto mais baixo do mesmo sentido dessa drenagem superficial. Mas, às vezes, com um olhar mais cuidadoso, a gente pode fazer esse lançamento com segurança, adequadamente, com drenagem superficial, sem problema nenhum. E em alguns pontos, inclusive em algumas situações, a gente nem precisaria dessa drenagem superficial, porque não é a drenagem superficial, os dispositivos de drenagem, eles não são obrigatórios em todos os cenários, em todos os aspectos. Pelo contrário, se a gente puder, em alguns pontos, evitar de usar drenagem e permitir com que essa água escoe difusa através da região aí, para além do acostamento, dentro da faixa de domínio, em muitas situações, esse é o mais adequado. Porque a gente tem que lembrar também que quando a gente executa uma sarjeta, uma valeta, faz um dispositivo de drenagem, a gente vai concentrar o lançamento dessas águas num ponto. E esse ponto, se a gente não tiver um cuidado para fazer esse lançamento de maneira adequada, esse ponto vai ser um problema. Então, a gente acaba criando um problema. A drenagem, ela é uma solução, mas lá no final do lançamento, ela pode ser um problema, ela pode criar um problema. Então, mas esse problema pode tranquilamente, com entendimento aí, com base técnica de engenharia, a gente consegue resolver facilmente. Mas o que eu estou tentando elucidar aqui é a questão que muitas vezes a drenagem ela é desnecessária. E o melhor, às vezes não executá-la também é uma solução mais adequada em alguns pontos. E para isso o projetista tem que ter um olhar clínico, tanto com base na topografia, com base nas características da topografia do local, do relevo local, tanto quanto do tipo de solo, do terreno, quais são as características do terreno, a geometria do talude, se há drenagem existente, ela faz a captação da onde, lança para onde. Então, assim, novamente, tudo é um olhar multidisciplinar, mesmo nessa linha de avaliação da necessidade ou não de drenagem. É olhar o cenário, verificar a situação,
o risco envolvido da adoção ou não de um dispositivo e verificação, então, das condições desse lançamento. Sim. Christopher, para a gente ir finalmente aqui para a etapa final, eu queria que você fizesse uma consideração aí também, tendo em vista tudo que a gente conversou, alinhou aqui, né, discutiu, uma consideração, talvez uma sugestão, uma dica, né, uma recomendação para quem está ingressando aí na área, né, que está começando a atuar com a parte de rodovias, com a parte de drenagem, geotecnia, né? O que você poderia recomendar para um profissional que está ingressando nessa área, né, tendo em vista aí já a sua bagagem, a sua visão atual, para que ele pudesse realmente estar atento, talvez, para um ponto específico dessa atuação, ou uma jornada específica, ou algumas ações que ele precisaria tomar logo no início, para ele conseguir se desenvolver nessa área. O que você poderia deixar de consideração para um profissional que está ingressando nessa área? Bom, a prática também é uma boa escola. Então, muitas coisas eu vim aqui de uma pós-graduação, com uma especialização muito aprofundada de uma determinada área, mas quando a gente se depara na prática, existem coisas que a gente precisa refletir, conversar com os colegas, entender as situações, e muitas vezes algumas desses problemas, desses desafios que a gente encontra, principalmente aí em rodovias, a gente não encontra ali o roteiro no livro. Não vai encontrar o roteiro na internet, a gente vai encontrar o roteiro conversando, refletindo e entendendo, vendo com cuidado o projeto, indo no local, observar o cenário, entender a situação, porque a gente se depara com soluções simples, mas também outras que são bastante complexas. Então, para quem quer ingressar nesse ramo aí de engenharia em concessionária, de rodovias, né, engenharia de rodovias, a gente tem algumas pós-graduações que são específicas para esse campo, como outras mais específicas, como geotecnia, hidráulica e saneamento, transportes, estruturas, e a gente acaba se especializando numa área específica, num ramo específico da engenharia. Mas para rodovias, assim, o meu entendimento e o meu sentimento é que vai muito também da prática. É importante a gente entrar com uma bagagem de conhecimento técnico, teórico, mas os desafios do dia a dia, só o dia a dia vai mostrar, e é no dia a dia que a gente consegue acabar encontrando uma solução. É conversando com os colegas, conversando com quem tem mais experiência, frequentando palestras, eventos da área que acabam, normalmente, palestrantes trazem estudos de caso, situações específicas, situações fora do comum, e as soluções para resolver tais problemas, e a gente acaba absorvendo esse conhecimento, essa vivência, e acaba criando aí uma bagagem interna para tentar resolver os desafios que a gente encontra aqui no dia a dia. Mas é isso. Acho que uma base técnica é fundamental, e para quem aí tiver, quem tem um interesse em trabalhar, no caso eu, como especialista da área de geotecnia, e eu trabalho na gestão de projetos de drenagem, a pós-graduação me ajudou muito, o mestrado me ajudou muito. Então é algo que eu normalmente indico, inclusive para os meus colegas que ainda não fizeram. O mestrado ele acaba abrindo muito o campo de visão, claro, para uma área específica, mas para você que vai trabalhar naquela área, te ajuda bastante a encontrar soluções, ou ter um leque de opções, de conhecimento para resolver determinada situação de maneira mais facilitada. Você acaba criando essa bagagem. E a vivência do dia a dia, não tem jeito. A experiência também é o melhor professor. Sim, nada como estar no campo de batalha, né? Ali realmente vai criando essa casca, esse aprendizado.
Christopher, então, mais uma vez, aí queria agradecer, né, pelo bate-papo aí, pelas considerações, por ter compartilhado um pouco da sua vivência e suas experiências, tá? Desejo para você sucesso aí na sua carreira também. E nos vemos no dia 30 de novembro, né? Então, pessoal, para quem ainda não fez a inscrição, o Christopher vai ser um dos nossos palestrantes aí do evento de imersão de drenagem. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema também de drenagem de rodovias. Então, mais uma vez, agradecendo aqui o Christopher. Até o dia 30, então. Boa tarde aí para você e até mais, Christopher. Até mais, obrigado. Bom, pessoal, como vocês viram aqui esse bate-papo com o Christopher, né? Muitos desafios, uma área muito abrangente que cruza geotecnia, com drenagem, com geometria, ponto de lançamento, resistência do solo, velocidade, poeira. Então, um monte de coisa para a gente se aperfeiçoar. Sabemos que todo conhecimento técnico que vem da graduação, mais pós, mais mestrado, é uma bagagem interessante, mas nada como campo de batalha, nada como fazer network, nada como trocar experiências, informações com aqueles que estão colocando a mão na massa. E é isso que nós vamos fazer com excelência na nossa imersão de drenagem, que vai acontecer no dia 30 de novembro, tá certo? Está chegando essa imersão e daqui a pouquinho eu vou destacar aqui para vocês o nosso cupom de desconto especial para você garantir a sua vaga aí com desconto, ok? Então, esse vai ser um evento, pessoal, que vai ser o dia inteiro. Nós teremos mais de 6 palestras com profissionais da área, onde você vai se capacitar, você vai aprender novas coisas, novas técnicas, novos métodos, novos softwares para aplicar no seu dia a dia de drenagem. Você vai se atualizar. Muita coisa que você tem feito de forma que já não é a mais atualizada possível, já não é a forma mais rápida possível, a forma mais assertiva possível. Então, você vai atualizar as suas técnicas e a sua visão de projeto, consultoria, definição nesse evento de imersão e você vai criar networking. Eu sempre falo para os nossos alunos, engenheiro de drenagem não pode ser lobo solitário, tem que andar em bando, se conectar com outros profissionais do Brasil inteiro, ouvir outras experiências, como que o cidadão resolveu ali o problema dele, uma outra experiência de um outro engenheiro de outra região, tem uma limitação, um software novo. Então, toda essa comunidade que nós estamos criando nesse evento de drenagem. Então, você precisa estar lá, para que você não deixe passar esse evento e depois fique pensando, pô, mas eu queria estar lá. Você vai ver as fotos do pessoal lá postando as fotos, os vídeos, pô, mas eu devia estar lá. Você vai ver as ferramentas que vão estar sendo mostradas lá e vai falar, pô, mas queria aprender isso aí. Vai ver o método que está sendo abordado, pô, mas eu perdi. Então, não vacila, pessoal, não vacila. Nós estamos chegando no evento e o cupom de desconto para você garantir a sua vaga hoje com desconto aí de 30%, 30%, tá? Repetindo para vocês, cupom de desconto com 30%, tá? É o cupom SAEXP30, tá? Vou colocar aqui na tela, ó, SA, tá? EXP30. Esse cupom de desconto aqui, você coloca na página de inscrição, valida ele, você ganha automaticamente 30% de desconto. SA sobre as águas, EXP Experience, 30%, beleza? Então, coloca o cupom lá para você garantir a sua vaga hoje, tá? Então, não vacila. É um evento físico, presencial, tem um limite de espaço, as vagas estão acabando, e se você não garantir, a chance é que você vai ficar de fora. Então, garante hoje na melhor condição, colocando o seu cupom de desconto. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo bate-papo com outro profissional que vai participar da nossa imersão, junto comigo e com você também, se você não vacilar e garantir a sua vaga o quanto antes. Beleza? Fiquem com Deus, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.